Olá, tudo bem? Estamos reiniciando o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Espero que você tenha tido uma boa semana e tenha tido a oportunidade de estudar os textos indicados. Nós paramos o nosso 19º estudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 17. Vamos iniciar esse nosso novo estudo, número 20, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18. Vamos lê-lo então, novamente. Diz a palavra do Senhor o seguinte: muitos dos que creram, melhor dizendo, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Destaque aí essa palavra confessando. A confissão de pecados começou com João Batista, quando batizava no Rio Jordão. Confirme isso lendo Mateus, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler agora os versículos 21 e 22. Estou lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 21 e 22. Leiamos. Acompanhe a leitura. Diz a palavra do Senhor no texto que vamos ler. Quando Paulo envia a Macedônia, Timóteo e Erasto. Versículo 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Versículo 22. E tendo enviado a Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Versículo 21, Paulo fala ver também Roma. Nem sempre os planos de Paulo foram confirmados. Em Romanos capítulo 1, versículo 13, Paulo afirma que foi impedido, na ocasião, de ir a Roma, embora desejasse ver os cristãos romanos. Roma era a capital do Império Romano. Não temos aí um conhecimento indiscutível sobre a fundação da Igreja de Roma. No versículo 22, aparece o personagem Timóteo. Paulo considerava Timóteo como filho na fé. Confirme isso lendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, Paulo dá menos importância ao potencial de Timóteo para obter sucesso como representante dele e enfatiza mais a contínua fidelidade de Timóteo a Cristo. Contrasta-o, especialmente com dois membros da igreja de Éfeso, os quais vieram a naufragar na fé. Conforme nós vemos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, que diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Vamos continuar lendo capítulo 19, agora dos versículos 23 a 24. Continue acompanhando. Diz a palavra do Senhor no 23 e 24. Versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Versículo 24. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava muito lucro aos artífices. Aparece uma expressão interessante no versículo 23, quando Paulo chama do caminho. O caminho identifica a causa cristã como composta de seguidores de Jesus, que é o caminho, conforme nós confirmamos lendo João 14, 6. Esta expressão é usada várias vezes no livro de Atos. No versículo 24, aparece aí um ofício, ourives. Ourives
pertencia a uma importante agremiação de ourives e tinha se destacado em Éfeso por causa do grande número de peregrinos religiosos. Os peregrinos vinham adorar a deusa Diana, Artemis em grego, que era retratada por uma famosa estátua em Éfeso como uma deusa da fertilidade, com muitos seios. Sua suposta imagem, que tinha alegadamente caído de Zeus, confirma isso no versículo 35, era provavelmente o meteorito que o povo tinha começado a adorar. O templo de Artemis, ou Diana, como se prefere, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos continuar lendo, fazendo nosso estudo, lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 25 até o 27. Vamos lá. Versículo 25. Convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. Versículo 26. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Versículo 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Versículo 26. Não serem deuses é o destaque da expressão. Isaías 44, dos versículos 9 a 20, condena a idolatria. Em Isaías 41, 29, diz que as suas imagens de fundição, vento e vácuo. O parecer do Senhor sobre os ídolos é que eles são vazios e sem valor. É o que nos fala Isaías, capítulo 40, versículo 18 até o versículo 20. No versículo 27, nós vemos aí um destaque para o templo da grande deusa Diana. O templo jônico arcaico de Diana media 67 metros por 130, com 127 colunas de mármore, tendo cada coluna 19 metros de altura. As bases inferiores das 36 colunas do lado oeste eram esculpidas com relevos. A estátua da deusa era exposta numa sala interna do templo. Vamos continuar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 28, agora até o 41. É um texto mais longo, mas que nós vamos meditar e verificar os seus ensinamentos. Versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Versículo 29. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Versículo 30. Querendo esse apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Versículo 31. Também Asiarcas, que era amigo de Paulo, mandaram-lhe rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Versículo 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Versículo 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Versículo 34. Quando, porém,
reconheceram que ele era um judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: "Grande é a Diana dos Efésios." Versículo 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: "Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a grande guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente." Versículo 37. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra Deus eterno. Versículo 38. Porventura, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências de procônsules para que se acusem uns aos outros. Versículo 39. Mas, se alguma outra causa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Versículo 40. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Versículo 29 aparece o personagem chamado Gaio. Talvez Paulo estivesse residindo na companhia de Gaio no tempo da escrita da Epístola aos Romanos. Confirme isso lendo Romanos, capítulo 16, versículo 23. Presumivelmente, ele deve ter identificado com o Gaio referido em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. No versículo 32 aparece a expressão assembleia. A palavra grega eclésia é usada aqui nos versículos 39 e 41, referindo-se a uma assembleia secular de pessoas. No versículo 37, ele fala: "Não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa Deus." Essas eram acusações comuns de gentios contra os judeus. Vamos passar agora para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Comecemos lendo os 3 primeiros versículos, 1 a 3. Fala do novo Paulo. De novo Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-lhe com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Versículo 3, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Versículo 1 destaca a expressão "partiu para a Macedônia". Paulo subiu a costa da Ásia Menor a partir de Éfeso, ou por estrada ou por navio, provavelmente até Troade. Então, foi levado de navio até a Macedônia. Confirme esse aspecto lendo Atos, capítulo 16, versículo 8 até o 10. Foi também Filipos, conforme se lê em Atos, capítulo 16, versículo 11 até o 40, visitando grupos de crentes pelo caminho. Enquanto na Macedônia, Paulo pode ter estendido seu ministério até o Ilírico, atual Albânia. Confirme isso em Romanos, capítulo 15, versículo 19. No versículo 2, diz que Paulo dirigiu-se para a Grécia. Paulo
depois de Cristo. Durante esse tempo foi que ele escreveu a Epístola aos Romanos. Vamos ver agora o versículo 4. Estamos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Acompanhe a leitura. Diz a palavra: acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, Segundo da Tessalônica, Gaio, Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Acompanharam-no é o destaque desse versículo 4. Os companheiros de viagem de Paulo estão relacionados por nome. Podem ter sido representantes da igreja oficial, designados para diretar por Paulo, a fim de entregar dinheiro coletado para ajudar a igreja de Jerusalém. Episódio que você pode confirmar lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 4. Sópater pode ter sido Sosípatro, mencionado em Romanos, capítulo 16, versículo 21. Aristarco tinha fielmente acompanhado Paulo durante a terceira viagem missionária e acompanhou após a Roma. Confirme isso em Atos, capítulo 27, versículo 2, onde compartilhou seu aprisionamento. Colossenses, capítulo 4, versículo 10, seguinte do fato. Segundo, não é mencionado em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Gaio pode ser diferente do Gaio Macedônio, que é mencionado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 29. E Tíquico foi posteriormente representante de Paulo a várias igrejas. Trófimo acompanhou Paulo a Jerusalém, onde a sua presença na cidade levou à prisão do apóstolo, conforme registra Atos, capítulo 21, versículo 29. Nosso tempo está esgotado.